família e... Antes da gente falar dele, eu queria que vocês se apresentassem hoje. Qual foi a trajetória de vocês, o que vocês têm trabalhado hoje, assim, qual que é o background aí? Quer começar? Pode começar. Bom, você sempre pergunta como que a gente se converteu, né? Você veio preparada, né? Veio preparada. Mas você pode envolver isso na sua pergunta, né? Como é que foi seu encontro com Jesus? Não, eu me converti ao Senhor, eu tinha 5 aninhos. E foi por meio de uma história. Então, faz todo sentido. Sim, faz todo sentido, né? Jesus mudou a minha vida e eu nunca mais olhei pra trás, né? E dentro de casa mesmo? Ou... Foi na escola. Na escola, a professora sempre contava ali, tava contando uma história de Moisés, né? Tava lendo todos os dias a história de Moisés. E eu tinha ali 5 aninhos, eu ouvi a história e eu fui impactada por ela, mas eu voltei pra casa e perguntava pra minha mãe. Na verdade, sou 4ª geração já de cristãos, né, na minha família. E eu perguntava pra minha mãe, como é que continua a história? Minha mãe me contava. Então, eu fui pro culto naquela semana com a minha avó. E eu me lembro assim, eu tava como toda criança, né? Entediada. Deitei no colo da minha avó, naqueles bancos assim que segura a criança, sabe? Das igrejas antigas. E ali eu comecei a ouvir o pastor falando e ele foi contando a história e a história lá foi me impactando, né? E eu ouvindo bem quietinha, ninguém percebia assim que eu tava prestando atenção. E quando o pastor fez o apelo, eu gritei lá do fundo, eu quero ir! E aí eu fui, pulei todo o banco, toda a igreja ria, né? Uma criança de 5 anos. Que bonitinho. E aí eu fui lá pra frente e nunca mais olhei pra trás, né? Eu acho que Jesus entrou na minha vida e eu tomei aquela decisão consciente, né? Daquilo. E eu me lembro com muitos detalhes desse dia, porque eu realmente... Então, eu realmente acredito que a história, ela tem esse grande impacto na vida das crianças, sabe? Ela pode transformar, né, a vida das crianças. E crianças são concretas, elas compreendem por meio das histórias, né? Então, se você você tentar explicar algo para uma criança, é diferente de você contar uma história. Ela ela consegue deslumbrar aquilo, né? E compreender melhor através de uma história. Então, eu não digo assim que sempre foi minha vontade assim escrever livros de forma alguma. Na verdade, e ali eu comecei a contar histórias na adolescência. Eu fazia viagens missionárias com uma tia minha e ela pagou para que eu aprendesse a contar histórias para criança, né? Um curso Tinha assim, um curso de uma tardezinha assim no fundo de uma igreja presbiteriana, e eu fui lá assistir o curso. E era assim bem específico para contar histórias. Para contar a história. Da Bíblia. Um casal muito precioso de missionários que contam histórias para crianças. Hoje eles estão na Itália. E ali eles me ensinaram a contar histórias pintando, né? E isso foi me abrindo muitas portas. Mas eu confesso assim, que quando minha tia falou, vai lá, ela é médica, então e eu sou formada em jornalismo. Eu pensei, bom, eu não vou... Isso já depois de formada? Depois de Não, eu tava na faculdade. Tá. Então, íamos em estudantes, né, para os lugares, assim, remotos do Brasil, da América do Sul. E eu falei assim, vou ficar pra sobrar, as crianças vão sobrar pra mim. Quero ficar com as crianças, né? Então, mas eu... Se você aprender... mas eu quero ir também e tal. E eu comecei a fazer essas viagens missionárias com ela. E a partir disso, isso abriu muitas portas para mim, né? Eu estive nos Estados Unidos, treinando no Ministério Infantil, África, moramos lá, preguei para 5 países na África, sempre contando histórias para crianças, né? E quando veio os meus filhos, foi que isso surgiu de fato, assim, veio para a escrita. Eu já fazia livros, né? Como ghostwriter. E quando meu filho entrou ali na fase de alfabetização, eu comecei a escrever livros para ele. Ok. E foi assim que eu comecei a desenvolver materiais, assim. Nossa, que incrível. Então se converter com uma história, uma criança, né? E eu acho muito legal, assim, porque eu converso, né, semanalmente com alguém aqui.
como o propósito da pessoa tá sempre ali Sim. na infância, né? Escondido ali. Quando a pessoa olha para trás com meditação e olhando, tava sempre ali Já o que Deus existiu. queria, né? Muito bom. E você? E eu, né? A importância da gente aproveitar esse Sim. tempo, né? Eu me converti, eu falo, brinco que eu converti na barriga da minha mãe, brinco com ela, né? Porque foi quando a minha mãe engravidou de mim, mãe solteira, numa situação, né, que ela estava ali bem cheia de desafios com meu pai. E ela se batizou, conheceu Jesus, se batizou. E mesmo eu crescendo naquele contexto tão desafiador de uma mãe solteira alguns anos atrás, minha mãe me ensinou muito a me relacionar com Jesus. Então eu tive esse referencial na minha casa, da minha mãe me ensinar sobre Jesus através do exemplo dela, de ser uma mulher ainda que, mãe solteira, que talvez a sociedade naquele tempo olhava e julgava, né? E até muitos cristãos às vezes olhavam e tinha esse preconceito, assim, até. E ela tinha essa vida piedosa dentro de casa. Então, o meu exemplo era dentro de casa. Porque minha mãe tinha essa dedicação a Deus, né? Essa fome por Jesus, pela Bíblia, pela oração. Então, eu tive um exemplo dentro da minha casa, que era o quê? De ver a minha mãe, uma mulher tão simples, não começar e não terminar um dia sem orar. Diante dos desafios, eu vi ela correr pro quarto. Minha filha, espera aí que eu vou orar. Uma cabeleireira, muito simples, né? Mas às vezes ela tinha um cabelo para arrumar de uma cliente que ela tava assim meio, será que vai dar certo? Eu vi ela parar tudo e ir lá orar. Mesmo. E isso foi me inspirando, né? Que o relacionamento com Jesus, ele era muito mais do que uma aparência exterior, mas ele precisava ser verdadeiro, né? Então, à medida que eu fui crescendo, foram tendo os meus desafios, fui crescendo na minha intimidade com o Senhor, mas coisas preciosas que eu sei, como você acabou de dizer, né? Estavam já ali na infância, que eram hábitos que minha mãe inculcou em mim, assim, que era de memorizar versículos, mesmo quando era criança. E eu falo, era muita graça de Deus, porque minha mãe nem tinha tanta compreensão, nem tinha uma vida tão presente na igreja, assim, para poder falar que alguém estava ensinando isso, era mesmo parte do plano de Deus. Então, eu cresci, morava no interior de Goiás, né? Eu brinco assim que nem Jesus dizia que ele veio de Nazaré e nada de bom saía de lá. Eu falo, eu vim lá de Vianópolis, né? Que é uma cidade do interior de Goiás. E só que depois eu fui fazer faculdade em Goiânia, foi lá que eu conheci da igreja, né? Fui para uma outra igreja, conheci meu marido, Felipe, que na época era obreiro. Nós nos casamos e, graças a Deus, a gente tinha muito esse entendimento do relacionamento com Jesus, né? De forma individual, pessoal, dentro da nossa família, como um valor. Sim. E é bem interessante que hoje a gente veio aqui para falar do livro, que é sobre devocional para pais e filhos. Exatamente. E isso era algo que nós ensinávamos muito, né? Para os irmãos, no tempo que a gente trabalhava com jovens. Eu liderei muito tempo crianças e juvenis, que são os maiores, né? Adolescentes. Todo esse tempo a gente sempre estava batendo nessa tecla. Olha, pessoal, a gente tem que valorizar o nosso tempo com Jesus, né? A nossa intimidade. E aí, depois também que vieram as crianças, a gente teve que multiplicar isso. Então, no começo, como lá em casa veio numa frequência maior, sempre tem criança chegando, a gente faz com eles o devocional, né? E depois que eu tive os meus filhos, eu comecei a estudar muito a vida de mulheres de Deus, sabe? Uma das mulheres que muito me marcam quando eu penso em devocional com os filhos é a mãe do John Wesley, a Susana Wesley, né? Então, inclusive, a sua esposa tem um vídeo maravilhoso. Né? Quem não assistiu esse vídeo da Val, né? Mães que mudaram o mundo? Mães que mudaram o mundo, maravilhoso. Eu mesmo já assisti aquele vídeo lá, nem sei quantas vezes. Olha só. Mas a Susana é alguém que me inspirou muito, né? E eu confesso que no comecinho não fazia muito sentido aquela história dela amarrar as crianças no lençol, né? Pra ninguém fugir. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo com propriedade. Eu falo só amarrando no lençol aos 19. Acho que ela teve 19 que morreu alguns. Aí eu conto pros meus filhos, 19. Aí eu já contei várias vezes a história dela, né, pras crianças. Eles falam, mamãe, mas alguns morreram. Mas tinham mais que a mamãe. Então, mas daqui a pouco, se precisar, a mamãe pega o lençol. Mas é incrível o quanto que o trabalho dela, né? E a gente fala muito do aspecto que ela tinha de ser uma mãe zelosa, uma mulher muito piedosa, que não abria mão do seu relacionamento com Jesus diário, né? Das suas horas de oração, mas também dos seus filhos. E estudando sobre ela, eu vi que para poder tornar aquilo possível, não eram só
os hábitos de ir lá e orar e ler a Bíblia aquela hora. Tinham outros hábitos que ela incutiu e que depois eu falei, nossa, isso aí eu preciso aprender mais sobre isso, né? Hábitos como a obediência, o sono, a ordem que ela tinha na casa, a forma como as crianças se relacionavam com a comida, vários fatores que daí eu comecei a estudar sobre isso e enfim, tem sido esse o foco do meu trabalho lá no Instagram, ajudando outras mães, né? Na verdade, quando o meu terceiro filho nasceu, que eu comecei a me despertar mais ainda para esse entendimento desses hábitos que precisavam ser consolidados. E eu comecei a entender que o devocional também poderia se tornar um hábito e precisava se tornar um hábito na vida das crianças, né?